Jesus revelou e explicou o Apocalipse para esta vidente. Próprio nosso Senhor Jesus Cristo explicou o Apocalipse para a mística Adrienne von Speyer. Ela recebeu a surpreendente interpretação da abertura de cada selo pelo próprio Jesus Cristo. O Apocalipse, quantos enigmas, quanto simbolismo. O Apocalipse é um livro de glória que apresenta a vitória final de nosso Senhor Jesus Cristo no contexto de um conflito entre o reino de Deus e o reino deste mundo. O livro do Apocalipse deixa claro que só existem dois lados, dois exércitos, dois reinos, e cada um deve decidir a quem servirá. Se você servir ao mundo, estará servindo ao príncipe deste mundo e está no lado perdedor. Mas existe nós que devemos seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o lado vencedor. A revelação do Apocalipse começa com uma visão na glória de Jesus. Então, na segunda parte, ele nos chama ao arrependimento e à perseverança. O Apocalipse é escrito pelo apóstolo São João. Ele é pego no céu, vendo a glória de Deus e a liturgia celeste. E os selos, as taças e as trombetas que aparecem no Apocalipse são os elementos que nos permitem detalhar a batalha que acontecerá, como se desenrolará a derrota dos desobedientes. E aqui neste vídeo nós vamos ver a visão da mística Adrienne sobre os 7 selos. Então vamos ver os 7 selos do livro da Revelação. O livro do Apocalipse descreve 7 selos que serão abertos antes do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Ninguém foi considerado digno, exceto o leão da tribo de Judá, a descendência de Davi, o cordeiro imolado. Os selos devem ser abertos, e quem os abre é nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém foi considerado digno, exceto ele, nosso Senhor. Então vamos ver como que é a abertura de cada selo, o que significa cada selo. Primeiro selo é quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Olhei e ouvi um dos viventes dizer com voz de trovão: Vem! E eu vi um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e ele recebeu uma coroa e saiu vitorioso para conquistar novamente. O cavaleiro branco é a cor da inocência e ele tem um arco na mão, um sinal de que ele é um lutador. A tarefa em relação à cor do cavalo, ele é puro. E a comissão do Senhor é lutar por ele. A coroa do vencedor foi dado a ele. O cavalo que cavalga incorpora a coroa, o espírito cristão. É a vitória da fé cristã, a vitória do espírito sobre o corpo. A solução do primeiro selo é a difusão da mensagem do Senhor, com as condições pessoais vinculadas à sua mensagem. Então, o primeiro selo é a vitória da fé cristã. Segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo vivente dizer: Vem! Outro cavalo vermelho saiu. E o cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Uma grande espada também foi dada a ele. No segundo selo, o cavaleiro, o fogo e a espada são uma unidade. Ele exige que seja quente ou frio. Não tolera diferente. O massacre mostra que a rapidez da ação daqueles que foram devastados não tinham amor em seus corações, que eles já haviam se perdido antes do comando do Senhor. O segundo selo mostra a manifestação das condições necessárias para o apostolado. Os homens devem viver decididos não apenas em seu relacionamento com Deus, mas também uns com os outros. É preciso o fogo, é preciso o calor, é preciso esse amor na unidade da espada com o fogo entre o cavaleiro.
Terceiro selo. Quando ele abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro dizente viver: vem. Ele disse: vem, e eu vi um cavaleiro preto. O cavaleiro tinha uma balança na mão, e eu ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo, 1 denário, 3 medidas de cevada, 1 denário, óleo e vinho não os prejudique. No terceiro selo, o cavaleiro deve se preocupar com o fruto do trabalho humano, que é valorizado pela medida que Deus considera justa. O cavaleiro tem a cor da escuridão. A voz de Deus diz a você como usar a balança. Parte do fruto do trabalho humano deve ser deixado para doação, azeite e vinho. A subdivisão dos bens de acordo com a sua justiça, mas também a íntima relação entre justiça e amor, intimamente fundidos. Assim como os homens gostam de vinho, com pão e cevada, cozinha no óleo. A solução do terceiro selo manifesta as condições de vida material da igreja e de cada fiel. O quarto selo. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz da sala dizer: vem. E eu vi um cavalo esverdeado. O cavaleiro foi chamado de Morte, e o abismo o seguiu. Eles receberam poder sobre 1/4 da terra para matar com espada, fome, epidemias e com feras. No quarto selo, o cavalo esverdeado corresponde ao papel do cavaleiro, que é a morte. Ele recebeu o poder sobre 1/4 da terra. Os outros 3 já foram atribuídos, e ele recebeu o poder de exterminar com a espada, arma já possuída pelo segundo cavaleiro, e com fome, com praga, com morte, com os animais da terra que correspondem a todas as coisas nele contida. A vida era propriedade do primeiro cavaleiro. Ninguém que morrerá pelo poder do quarto cavaleiro poderá morrer sem ver o que espera após a morte. A solução do quarto selo mostra a morte como uma passagem da vida que está expirando, para que não a perece, que não se pode murchar. Quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi sob o altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que guardaram, e gritaram com voz potente: até quando o santo e verdadeiro dono ficará sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue dos habitantes da terra? Cada um deles recebeu uma túnica branca, e foi dito para ter paciência por um tempo, até que o número de seus companheiros e irmãos que seriam martirizados fosse completado. No quinto selo, o altar é algo que já foi conquistado pela cristandade. É o lugar onde o Senhor crucificado e ressuscitado envolve os homens em seu sacrifício. Aqueles que se sacrificaram a sua vida terrena e deram testemunhos de Deus estão debaixo do altar o mais perto possível do Senhor. A impaciência das almas imoladas depende de sua natureza humana, não do pecado, porque o Senhor também, quando se fez homem, se sacrificou na condição humana. Eles são convidados a desistir de sua impaciência e recebem um vestido branco. Essas palavras não são uma reprovação, mas tendem a expandir sua compreensão. O Senhor mostra ao indivíduo que conta com ele, que não quis completar o número sozinho com a sua cruz, e que ele reservou um lugar dentro de sua própria ação para os companheiros ao serviço do Pai. Sexto selo. Vi quando ele abriu o sexto selo, ocorreu um grande terremoto. O sol ficou negro como um saco de pano. A lua inteira ficou manchada de sangue e as estrelas do céu caíram na terra como figos caem de uma figueira quando um furacão os atinge. O céu desapareceu como um livro que se enrola e montanhas e ilhas foram deslocadas de seus lugares. Os reis da terra, os magnatas, os generais, os ricos, os poderosos e todos, os escravos e os livres, se escondiam em caverna e entre as rochas. E eles disseram às montanhas e às rochas: caia sobre nós e esconda-nos da vista daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque o grande dia de sua ira é chegado. E quem vai conseguir ficar em pé?
No sexto selo, a terra que deveria ter sido moradia perde sua função com o terremoto. O sol, que tinha a função de irradiar luz e calor, deixa-o no escuro. A cor do sangue, que mancha completamente a lua, impede que ela acenda à noite, assim como o sol faz durante o dia. As estrelas, que têm sua função no céu e somente lá, caindo na terra, perdem a sua posição e sua função ao mesmo tempo. Devem iluminar a terra do céu. Ao cair, eles perdem a distância necessária para isso. E então, São João, vendo-os cair, os compara aos figos tenros que são arrancados por uma tempestade. Eles também tinham sua função na árvore, função dependente da união com o tronco, mas a tempestade não cuida disso e os faz cair imaturos. Não terão mais a possibilidade de amadurecer, mas servirão, na melhor das hipóteses, apenas para testemunhar uma missão perdida para sempre, para chamar a atenção para a diferença entre o seu destino e o fim que lhes foi previsto. Não terão mais a possibilidade de aderir novamente. O céu, que domina os homens e os lembra constantemente a Deus que lhe foi dado como a grande morada, que prolonga o olhar voltado para ele, este céu desaparece, está retraído como enrolado. Então, o que acontece é que a devastação da terra continua, todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus assentos, o céu se retirou, na terra todas as coisas também estão se afastando, do quais os homens basearam sua existência. O homem vê o terror, aquilo que julgava estável não é de fato a realidade que ele conhece. Agora está tudo transformado, todas as categorias. Agora tudo quer parece se esconder, não são capazes de enfrentar a situação, estão procurando uma posição para se salvar da catástrofe universal. No desígnio de Deus, todos esses deveriam ter encontrado a sua unidade, na unidade da igreja, da sua fé. Agora, em vez disso, a angústia os tomou. Agora, o diálogo com Deus já não existe, uma vez que o diálogo é interrompido. O homem agora é silenciado. Mais forte é o desejo de encontrar um refúgio, mas mais ainda é o desejo da morte. E eles manifestam o que temem. Enquanto a ira do cordeiro, eles estão apavorados. No fundo, agora todos conhecem a ira de Deus, porque o grande dia da ira chegou. Deus falou com eles. Agora eles reconhecem em Deus sua ira e percebem a solução, que deveria ter sido se afastar de tudo para estar com Deus. Agora, falando brevemente sobre os 7 selos. O primeiro é o cavalo branco, que representa o soldado cristão, comprometido com o evangelho. O segundo é o cavalo vermelho, que representa o compromisso que temos com Deus e com o próximo. O terceiro selo, o cavaleiro negro, representa a justiça e a distribuição dos frutos da terra que devem levar à doação. O quarto selo, o cavalo esverdeado, representa a morte e o inferno, que segue aqueles que morrem da morte de sua própria alma. Outros homens podem morrer de outras causas. Guerra, fome, doença, os animais da terra e assim por diante. Mas o grande perigo, que é a morte de sua própria alma. O quinto selo representa aqueles que oferecem sua vida por causa do Senhor, pela salvação de seus irmãos. O sexto selo, aos quais é pedido que esperem até um determinado número. É possível ver os eventos do mundo físico e do mundo espiritual, a queda das estrelas do céu, os cometas. A igreja vai perdendo também a sua função de iluminar no sentido espiritual. Tudo o que acontecerá no momento do anunciado grande aviso, o julgamento individual e a desestabilização da terra, com a perda dos pontos de referência humanos e materiais, até que se chega o sétimo selo, que é dito no capítulo 8 do Apocalipse, que é quando o Cordeiro abrir, haverá um silêncio no céu, e o silêncio do derradeiro combate que está se encerrando. O livro do Apocalipse, a revelação, que na verdade
É um ensinamento sobre a batalha do mal contra o bem, batalha de Deus contra Satanás, e isso deve estar na nossa vida também. Nós devemos vencer constantemente em nossa vida. E aqui mostra vários passos de cada um dos selos, como é importante que esses passos também sejam aplicados em nossa vida espiritual. E nosso Senhor, Nossa Senhora e São José possam nos dar força para cada vez mais estarmos vencendo as batalhas contra o mal. Porque nós sabemos sim que acontecerão muitos acontecimentos em grande escala no mundo material, transformações caóticas, trágicas, imensas. E mais do que essa batalha que acontecerá no mundo material, mais importante do que isso é a batalha da nossa alma. Esta é a grande batalha que devemos estar atentos. E acredito que esta é a grande lição que Nosso Senhor quis dar para a mística. Mostrar que o mais importante são as transformações que nós devemos ter em nossa alma, as batalhas que devemos vencer para estar sempre em estado de graça do lado de Nosso Senhor. Que possamos estar cada vez mais preparados para que assim possamos ser salvos e quando acabar a batalha de nossa vida, estarmos do lado vencedor e recebermos a coroa da eterna glória.